O Elias está perguntando o seguinte: na antiguidade era comum a morte de inocentes, como aconteceu no Egito, em Israel? Você deve estar, Elias, se reportando à narrativa da abertura do Evangelho de Mateus, em que há o ordenamento, ou, segundo o autor, há um ordenamento por parte de Herodes o Grande de morte, uma perseguição às crianças, aos recém-nascidos. E o ponto ali que a gente precisa se perguntar, que eu inclusive já enfrentei aqui no canal, essa narrativa ela é histórica ou se essa é uma narrativa teológica. E esse é um ponto interessante. Quando a gente olha para a documentação, a gente vai perceber sobre o governo de Herodes que não há uma única informação, não há uma única menção de Herodes fazendo esse tipo de ordenamento. Então, a única fonte que nós temos de um Herodes que manda executar crianças é o material de Mateus. Eu tenho ao contrário, eu tenho um Herodes que é um grande construtor, inclusive ele tem esse epíteto de um rei construtor. Ele faz construções não só dentro do território de Israel, mas também ali nas suas proximidades, de forma a demonstrar então que ele era um bom rei cliente. Um outro ponto que também chama atenção é que a gente observa que essa narrativa, você não consegue encontrar ecos sobre essa prática, essa postura, dentro do governo de Herodes ou anterior ao governo de Herodes. Então, o que isso está sinalizando para a gente? Está sinalizando que essa narrativa ela não pode ser histórica, ou ela não tem bases, ela não tem evidências históricas. Mas, ainda assim, mesmo no campo da teologia, precisa ter alguma razão, alguma lógica, alguma motivação para a construção daquela narrativa. E aí, quando você começa a buscar essas evidências, uma coisa salta aos olhos. Ponto 1. A estrutura da abertura do Evangelho de Mateus se assemelha e muito à narrativa de nascimento do Moisés. E aí você pode se perguntar: Moisés é um personagem histórico? Bem, com tudo que a gente já viu aqui no canal, a partir de entrevistas como Rogério Lima de Moura, o Tiago Pacheco, entre outros pesquisadores que já passaram por aqui, e toda uma documentação, toda uma bibliografia que nós temos sobre o Moisés, a gente não consegue identificar um Moisés histórico. Isso, então, significa dizer que essa narrativa, as duas narrativas são teológicas, mas lembre-se, para o autor do Evangelho de Mateus, para as primeiras gerações de cristãos, nós estamos falando de autores que são religiosos. Logo, eles não estão interessados em produzir história, eles estão interessados em produzir teologias. E Moisés é um personagem central para essas crenças judaicas. Então, fazer com que Jesus seja o novo Moisés é algo que era esperado. Até porque quando a gente olha textos como materiais como o de Flávio Josefo, a gente vai perceber que essa ideia de se apresentar como um novo Moisés não era algo inédito. Um bom exemplo disso é Teudas, que é apontado, segundo antiguidades judaicas, como alguém que se autoproclamou ou foi visto como uma espécie de um novo Moisés, ou com a capacidade de fazer ações semelhantes à de Moisés. Reparem o passo. Um certo impostor chamado Teudas convenceu um grande número de pessoas a juntar todas as suas posses e segui-lo até o Rio Jordão. Afirmou que era um profeta e que o rio se abriria ao seu comando, permitindo que atravessassem sem dificuldades. Ainda assim, não responde a sua pergunta, né, Elias? Se a gente tem esses relatos. A gente vai olhar também, então, para a narrativa de Moisés e a narrativa de Jesus para poder tentar encontrar como que essa construção se deu. A gente vai observar que essas narrativas, elas têm fundos teológicos que você consegue encontrar evidências dentro do próprio material da Bíblia hebraica, em que você tem algumas informações ali, tem algumas passagens que também falam dessa ideia de uma morte, né, de uma perseguição às crianças, aos inocentes,
ao choro dos inocentes. Tal como aparece em Jeremias 31, versos 15 a 17. Assim diz o trecho. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá. Lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos. Não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. Então, as respostas para a sua pergunta você consegue encontrar a partir desse encadeamento de passagens que o autor do Evangelho de Mateus buscou. Então, ele buscou referências de forma a construir a narrativa do nascimento de Jesus como uma alegoria, como uma forma de expressar tipo de uma profecia, ou seja, a ideia de que Jesus encontra-se dentro do Antigo Testamento, dentro da Septuaginta. Mas, como eu digo sempre, Jesus só está dentro da Septuaginta, nem da Bíblia hebraica, por conta de um esforço literário dos autores do Novo Testamento. Mas ainda há um outro ponto que eu gostaria de ressaltar na sua pergunta, Elias. É o fato de que fazer uma acusação tão séria, tão pesada a Herodes, que a gente vê que não tem respaldo histórico. Que elementos, que indícios teriam corroborado para construir esse discurso, essa fake news sobre Herodes? E é uma fake news tão pesada, é uma acusação bem dura. Eu diria que tem duas motivações aí, tá? A primeira delas é que o governo de Herodes foi um governo, de fato, bastante rígido. Então, o governo de Herodes, ele soube usar e abusar, quando necessário, do aparato militar. Então, Herodes conseguiu manter um governo de estabilidade, até porque o braço militar, quando necessário, pesava ali sobre qualquer possível tensão, qualquer possível revolta. E há uma memória de Herodes em que Herodes elimina os seus opositores políticos, inclusive próprios membros da família. Então, significa dizer que ele não tinha medo nem de matar filhos, parentes. Então, ele a ferro e fogo. Então, essa seria uma primeira razão aí provável também para essa acusação tão negativa de Herodes. Um segundo ponto que pode ter ajudado também é o fato, ou a memória ainda, do que foi a Guerra dos Macabeus, o período dos Macabeus, em que os Macabeus, quando assumem um poder, instaura-se uma verdadeira perseguição aos seus opositores políticos. Quando eu falo opositores políticos aí, eu estou querendo dizer, inclusive, judeus que não concordavam com a percepção, a perspectiva teológica dos Macabeus. Aliás, as evidências materiais dessas ações violentas praticadas pelos Macabeus não se restringe à documentação textual. A gente também tem evidências materiais. Isso fica ainda mais claro a partir do artigo publicado em 2022, de autoria de autores como Jenna Dittmar e Yos Naga. Então, a gente tem judeu perseguindo outros judeus. E a gente também tem uma imposição de conversão ao judaísmo dentro desse período. A região da Idumeia, por exemplo, de onde vem o Herodes Magno, o Herodes o Grande, é fruto desse processo aí, desse período histórico. E nessas perseguições, a gente não tem perseguições só a adultos, mas também tem a familiares, às crianças, aos filhos desses líderes, ou desses revoltosos. Veja, isso então gera também uma imagem, né, uma memória muito negativa. E é nesse momento também que você tem uma série de crucificações acontecendo também dentro do território de Israel. Então, eu diria que seria uma espécie de um somativo, tá, Elias? Que teria resultado, então, nessa construção dessa memória de um Herodes e essa acusação tão pesada. Não que ela tenha, então, algo comum, como você está colocando, ou tem algum elemento histórico dentro dessa acusação feita dentro do material
de Mateus, até porque só o material de Mateus apresenta essa informação. Então, ali é tudo teologia e é esse emaranhado aí de informações, de tradições que a gente precisa estar atento, tá bom?